Olá, minhas queridas! Hoje vamos dar continuidade no nosso Clube do Livro, resenha e comentários do capítulo 1 do livro Regra de Vida para Mães, Como Ordenar o Seu Lar e Trazer Paz à Alma. E o título do capítulo de hoje é Cheguei ao Meu Limite. A autora já começa descrevendo uma fase da sua vida. Eu vou ler um trechinho do capítulo para começar as reflexões de hoje. Era sábado, 1º de janeiro de 2000, enquanto o resto do mundo celebrava o início do novo milênio, eu batia na mesa da cozinha e dava um ultimato no meu marido, Philip. Vamos mandar as crianças para a escola na segunda-feira. Ponto. Eu já tinha me decidido. Simplesmente eu não aguentava mais. Praticávamos o homeschooling por mais de 4 anos e as coisas estavam ficando cada vez mais difíceis e acabei desanimando. Nos últimos meses, desde a chegada do novo bebê, sentia-me cada vez mais sobrecarregada com as minhas responsabilidades e não tinha tempo nem energia para cumprir as minhas tarefas. Bom, Holly então desabafa, narrando mais um pouquinho para frente, dizendo assim: minha casa estava sempre desorganizada, as tarefas domésticas se acumulavam e não acabavam nunca. Se eu fazia uma grande faxina antes do jantar, a casa já estava uma bagunça novamente. Se eu passava tempo com o filho, parecia que todos os outros precisavam da minha atenção na mesma hora. Sentia como se eu tivesse 3 empregos em período integral: ser mãe, trabalho doméstico, homeschooling, 3 empregos impossíveis para mim. Bom, nesse capítulo, a autora ela relata que a família tinha pouco dinheiro, eles viviam com o modesto salário de professor do marido, que professor no Canadá é bem diferente do Brasil, mas também não é, ela descreve aqui que não era um salário muito alto, né? Mas com certeza bem melhor que do Brasil. E ela, se referindo a esses problemas financeiros, ela também, com 7 filhos, ela ficava muito tempo sozinha, né, em casa com as crianças, não tinha ninguém, não tinha condições de pagar uma pessoa para ajudar ela. E ela se sentia muito sozinha porque o marido ficava o dia todo trabalhando. Então ela não tinha ninguém para conversar e ela se descreve em um labirinto, que muitas vezes ela se via sem saída, com muitas dúvidas. Será que eu coloco as crianças para estudar numa escola? Será que eu contrato alguém para me ajudar a trabalhar, mas aí vai faltar dinheiro porque a nossa verba já é reduzida, a gente já está com problema financeiro? Será que eu volto a trabalhar? Então ela se sentia muito confusa, buscando soluções para essas dificuldades. E o grande dilema que ela enfrentava nessa época era porque ela fazia homeschooling e acreditava que a culpa era do homeschooling. Isso exigia demais dela, mas ao mesmo tempo ela não queria mandar as crianças para a escola, porque na cidade onde ela morava, na província que ela morava, não tinha escola católica. E o casal, por ser um casal católico, eles davam muita importância para uma educação cristã. Então ela se sentia mal, ela achava que não estava dando conta e não queria ficar ao mesmo tempo, muito tempo sozinha, então por isso que ela se diz numa encruzilhada. E aí ela conta que decidiu dar um ultimato para o marido e não ia mais reconsiderar, já pensei e a minha decisão já foi tomada. Segunda-feira nós vamos mandar as crianças para a escola. Foi aí que o marido dela acalmou ela, tentou acalmar o coração dela de que juntos eles achariam uma solução. E aí Philip sugeriu que ela levasse tudo à oração. E naquela semana, um momento de oração dela, um momento que ela pediu muito ajuda de Deus para que abençoasse ela, para que desse uma solução, ela narra que em um momento de reflexão ela abriu a Bíblia e Jesus falou com ela. Ou podemos dizer que ela conta, ele me deu um tapa certeiro. Na passagem da Bíblia, os discípulos olhavam para uma grande multidão, conscientes da necessidade do povo e sabendo que não poderiam atender à necessidade do povo. E olha que coincidência, esse evangelho que ela cita no livro foi a leitura de um dos dias dessa semana, que eu até postei nos meus stories do Instagram, Mateus 15:32, que fala assim: Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, que não tem o que comer.
E tomando 5 pães e 2 peixes, e dando graça, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os seus discípulos deu à multidão. E todos comeram e se saciaram. Essa passagem é linda, mostra realmente o quanto nós precisamos ter fé. Nessa passagem, os discípulos olharam para uma grande multidão, conscientes das necessidades do povo, eles estavam ali famintos, sabendo muito bem, os discípulos sabiam que eles não iam conseguir atender a necessidade, porque eles só tinham 5 pães e 2 peixes para uma multidão de gente. E a única solução para os discípulos era mandar o povo embora. Mas quando os discípulos levaram as suas preocupações a Jesus, ele respondeu: traga os pães. Ele partiu, abençoou os pães e mandou os discípulos distribuir ao povo. Todos comeram e ficaram saciados. E o que a gente pode fazer de analogia dessa passagem para as nossas vidas e o que a Holly fez também? Que muitas vezes nós, vendo as nossas tarefas, as nossas necessidades de casa, marido, filho, a gente acha que a gente não é capaz. Ou a gente tenta achar soluções, buscar soluções que podem até mesmo prejudicar a nossa família, por achar que a gente não vai dar conta. No caso da Holly aqui, ela tomou a decisão: não, eu não dou conta, vou mandar para a escola. E muitas vezes não é isso que Deus quer de nós. Muitas coisas que são impossíveis aos nossos olhos, não é impossível aos olhos de Deus. Nessa passagem bíblica, né, os discípulos acharam que teriam que mandar a multidão embora porque eles não conseguiram ver a solução. E aí Jesus, o que ele fez? Ele abençoou e multiplicou os pães. E é isso que acontece nas nossas vidas com a graça de Deus. Deus nos ilumina, nos deixando ciente que sim, somos capazes. Claro que a gente precisa da graça, a gente precisa da bênção de Deus, que só com a graça e só com a bênção nós somos capazes de enfrentar todas as dificuldades. Deus provém. E naquele momento foi um momento de muita mudança na vida da autora. E foi aí que ela se deu conta que as coisas não eram tão impossíveis assim. Se Deus deu uma família, se Deus deu filhos, marido, casa, é porque ela daria conta. E é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida. Se Deus nos dá, é porque Ele sabe que nós somos capazes e pode nos capacitar para isso. E mesmo diante dessa reflexão, a autora ela confessa que ela não conseguia se achar em todas as atividades. Passado algumas semanas, era maio, foi o mês da conferência anual de homeschooling e ela foi convidada para palestrar nesse congresso. Só que ela se sentia tão incomodada, ela estava vivendo uma fase tão difícil que ela começou a se questionar. Por que eu? O que eu posso dizer? O que eu posso acrescentar? Eu não estou dando conta. E ela simplesmente, na hora de dar a palestra, ela esqueceu as anotações que ela fez e foi no improviso. E ela falou o seguinte: venho diante de vocês como um fracasso. E comecei a contar todas as dificuldades que vim enfrentando, todas as dúvidas e desilusões. Ao olhar para o pequeno mar de rostos, encontrei sinais de perplexidade em algumas mulheres que não passavam o mesmo que eu. Vi em outras acenarem com a cabeça concordando. Vi em outras até lágrimas no canto dos olhos. Vi mulheres que conheciam as minhas lutas. Vi mulheres que simplesmente descobriram que não eram as únicas, que alguém compreendia intimamente essa situação. Encerrei dizendo: e assim o Senhor prometeu que abençoaria os meus esforços, e creio que agora estou diante de vocês apenas esperando que Ele o faça. Voltei silenciosamente ao meu lugar. E aí, logo após a palestra dela, começou uma palestrante muito animada, falando das alegrias da administração doméstica com base num programa que ela tinha inventado, que ela tinha solucionado. Administradoras dos seus lares. Ela parecia dar conta de tudo. A plateia ficou de queixo caído, em descrença e espanto. Holly até ficou admirada. Era uma ideia nova, única e criativa. Mas não, ainda estava interessada, pois no fundo do meu coração, meu nível de desânimo me dizia que nada funcionaria.
De qualquer modo, já não me restava energia para tentar algo novo. Bom, essa palestrante, Alice, ela fez aí uma inovação, ela colocou um plano para mães administrarem o seu lar em forma de um cronograma. Mas, infelizmente, Holly, ela estava tão cansada que ela achava que aquilo lá não iria ajudar, não ia solucionar os problemas dela. E ela ficou por muitos dias remoendo, refletindo em tudo aquilo, né? Afinal, por que para ela as coisas não iam tão bem e para outras mães as coisas funcionavam? E aí, certo dia, ela refletindo nessa palestra, ela montou um programa organizando em horários a rotina de toda a família. O que ela pensou? Ela pensou assim, bom, não posso gostar de ter horários fixos, mas certamente não aguento mais essa desorganização que está a minha vida. Raciocinei, se Deus me deu uma missão a fazer e Ele é o Deus da ordem, um cronograma ajuda. E se um cronograma ajuda a gerar ordem e os meus métodos atuais não estão funcionando, talvez eu devesse pensar em ter um cronograma. E foi aí que a autora, em um domingo à noite, estava pronta. Ela avaliou o que precisava ser feito, ela avaliou o que as crianças precisavam, ela avaliou o que a casa precisava, o marido, os gatos. Tudo era confuso, um pouco assustador. Mas na segunda-feira, ela começou a implementar esse cronograma que ela fez. Era bem básico, que tentava aí só cobrir as necessidades principais. E funcionou muito bem no primeiro dia. Ela ficou assim, em estado de choque. Nem ela mesma acreditava. Nesse cronograma, ela distribuiu atividades para as crianças ajudarem, como guardar roupa, passar pano pela casa, tirar os tapetes para fora, depois colocar os tapetes, assar muffins. No final do dia, sobrou tempo e as crianças até leram, brincaram de Lego e foram dormir com a casa e todos limpos e felizes. Imagina só, até mesmo ela ficou espantada de como deu certo. Na oração daquela noite, recebi a resposta à minha perplexidade sobre por que Jesus não havia me ajudado como havia prometido. Entendi que Jesus está disposto a abençoar os meus esforços, mas primeiro ele tinha que ter os esforços para abençoar. Tive que fazer tudo ao meu alcance para cumprir as minhas obrigações. Tive que dar os 5 pães e os 2 peixes, não 3 pães nem 2 peixes. Tive que dar tudo de mim para a tarefa e missão a qual fui chamada a cumprir. Não de modo casual, mas em totalidade, minuciosa e completamente. Jesus pedia dedicação de todo o meu ser à minha vocação. Compreendi que essa dedicação ia além do trabalho doméstico e não podia limitar-se à administração do lar. O que Jesus queria de mim era unir tudo o que eu havia aprendido com ele. Soube então o que Jesus queria, mas não tinha ideia de onde isso levaria. Bom, em meio ao caos, Holly então descobre os benefícios da ordem, mas ela mesmo assim ainda não estava tão segura que as coisas continuariam tão bem. Fica aí então um mistériozinho se Holly consegue se manter firme no cronograma de horários e afazeres, e no capítulo 2 esse mistério vai desenrolar e ela vai contar aí como as coisas vão continuar funcionando com ordem dentro do lar dela. Espero que vocês tenham gostado, deixem seus comentários e até o próximo capítulo.